O Mistério dos Dragões, parte 2. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Alguns dias atrás, nós postamos um vídeo sobre o Mistério dos Dragões e algumas pessoas perguntaram, questionaram e ligaram. E é um assunto tão pitoresco, tão importante, e esse assunto vai fazer eu e você desconstruirmos alguns preconceitos importantes que a palavra nos ensina. Você vai deixando o seu like, ative o sino, curta e compartilhe e comente, ok? Então, a palavra do Senhor cita na primeira página de Gênesis, capítulo 1, verso 21, diz que Deus criou os Tananim Gadolim, tudo aí em hebraico no plural, os grandes dragões, Tananim, dragões, Gadolim, grandes. Porque Deus criaria, em primeiro lugar, grandes dragões, não é? No design inteligente de Deus, ele sempre prepara o berço para depois colocar a criança. Então, eu entendo que a prática de Deus criar os dragões era para um objetivo específico, para confinar seres caídos e para tratar com esses seres, através deles reconhecerem que Deus criou um ser menor que os anjos, no caso os homens, e para que os homens pudessem dominar esses seres. Mas nós precisamos entender que na palavra os animais eles são setorizados e pessoas demonizam alguns animais e endeusam outros, quando na verdade não é assim na palavra de Deus. Existem leões, citação de leões na palavra, que se referem ao leão da tribo de Judá. Existe leão que é citado como Satanás, como por exemplo nas cartas que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, fazendo referência a imperadores romanos. Então tem leões do bem e leões do mal. A questão da serpente, a gente demoniza a serpente, mas Jesus diz assim, ó, vocês sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então Jesus mesmo se compara à serpente que foi erguida no deserto para trazer salvação. Isso é João capítulo 3, verso 15. Então, Jesus mesmo se compara, num certo sentido, à prudência da serpente. Então, nós temos lobos. Tem lobos que são representados pelo próprio Jesus como lobos que querem devorar a ovelha, mas também um lobo é uma figura, é um símbolo de uma das tribos de Israel, a tribo de Benjamim, não é? Então, esses animais, o único animal que só tem um animal com a representatividade do bem, de Ruach Kodesh, o Espírito Santo, é a pomba. Os outros animais, eles têm uma dualidade, bem como o dragão. O dragão não aparece só uma figura maligna na palavra. A palavra vai citar Leviatã, que é um tipo de dragão, um tipo de um ser poderoso, monstruoso, draconesco, e ele foi criado para que Deus demonstrasse soberania sobre esse animal tão titânico, tão poderoso. E agora eu quero ler com você aqui no Salmo, que é impressionante, que é um Salmo de Davi, o Salmo 18. E o Salmo de Davi vai comparar o próprio Deus, o livramento e o amor de Deus para com Davi, com um dragão. Veja bem o que diz o Salmo 18. Eu vou ler alguns versos, salteando, porque o Salmo ele é comprido. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Meu escudo, força minha, salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então, preste atenção nesse texto, nessa passagem. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou. Verso 8. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Que outro animal tem esse perfil, essa característica? E ele está falando de Deus. Das narinas de Deus subiu fumaça, e da sua boca
fogo devorador. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalga um querubim e voou, sim, levando velozmente nas asas do vento. Ainda cita a questão de asas. Para encurtar, o texto de Salmo 18, no verso 25, diz assim: para com benigno, benigno te mostrarás. Com íntegro, também íntegro. Com puro, puro te mostrarás. Mas com perverso, seja inflexível. Então, o texto está falando aqui de um Deus que vem socorrer-nos e fazer justiça. E quando nós estamos em maus lençóis, oprimidos pelos inimigos, até num formato de dragão, soltando fumaça pelas narinas e fogo pela boca, ele vem para proteger os seus. Então, que você possa entender nessa parte 2 do mistério dos dragões, começar a desconstruir e saber que existe na palavra de Deus dragões malignos, como eles aparecem em Apocalipse, e dragões que vieram aqui na terra, foram criados por Deus com um propósito, com um objetivo específico de glorificar o nome do Senhor e estabelecer a sua soberania sobre os povos da terra. Shalom, Jesus te abençoe.